Oi, biologuinhos, tudo bem? Aqui é a Isa do blog Bertobio e hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês, mais um vídeo, na verdade, de genética humana, então é uma videoaula universitária, e o assunto de hoje vai ser uma revisão bem rapidinha sobre ciclo celular. Então, quando a gente fala de ciclo celular, a gente está falando tanto de mitose quanto de meiose. Ambos os processos, eles são antecedidos por uma fase que chama intérfase. A intérfase é a fase que a célula vai se preparar para depois ocorrer a divisão, seja ela mitose ou meiose. Na intérfase a gente tem 3 etapas. A primeira etapa é a G1, que a gente vai ter o crescimento dessa célula, então ela é assim, então ela vai dar uma crescidinha. Por quê? Na próxima fase, na próxima etapa, na verdade, que é a S, a gente vai ter a duplicação do nosso DNA. Então, vai começar a ter muito mais DNA dentro da célula. Então, se ela continuasse daquele tamanho, não ia caber. E aí, por último, a última etapa da intérfase é G2, onde há a checagem do material genético e a finalização ali da duplicação do DNA. Então, a partir do momento que eu já tô com a minha célula maiorzinha, que eu já tô com o meu DNA duplicado, eu posso ir pra minha divisão, seja ela a mitose ou seja ela a meiose. Eu vou começar explicando pra vocês a mitose, que eu acho que é mais fácil para entender, e depois eu vou falar da meiose, mas eu vou falar só de uma fase da meiose. A meiose tem muitas fases, mas nesse caso, quando a gente fala de genética humana principalmente, uma é a mais importante, é onde vai acontecer várias coisas que vão aí dar variabilidade genética pra gente, enfim, a gente vai conversar mais pra frente sobre isso. Basicamente, a mitose, ela acontece em células somáticas do nosso corpo, ou seja, em qualquer célula que não seja germinativa. E aí isso vai ocorrer para crescimento, para regeneração de tecido, para reposição de célula morta. Então a mitose, ele é um processo essencial para manutenção da vida, né? Enquanto a gente pode viver sem meiose, que é basicamente viver sem produzir gametas, a gente não pode viver sem a mitose. E aí a mitose, ela é constituída de 6 fases. Isso mesmo, 6 fases. Isa, mas no meu ensino médio falaram que eram 4 fases, né? Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Pois é, meio que deram uma mentira. Meio que juntaram algumas fases aí e a gente vai entender agora melhor o que realmente acontece em cada fase. Primeiro, de fato, vem a prófase. A prófase é a primeira fase da divisão celular. E na prófase a gente vai começar a observar que os cromossomos vão começar a condensar. Então, eles vão começar a ficar juntinho. Na prometáfase, que é a etapa posterior à prófase, a gente vai perceber que os cromossomos vão continuar ali se condensando, o envoltório nuclear, ele vai desaparecer e esses cromossomos vão para o centro da célula. Então, tudo isso a gente tinha na nossa cabeça do ensino médio que acontecia na prófase, só que na verdade a prófase é onde só começa a condensar o cromossomo, porque é onde realmente acontece o desaparecimento do envoltório nuclear e onde os cromossomos vão para o centro da célula é na prometáfase. A metáfase, que eu acho que é o mesmo conceito, pelo menos que eu aprendi na escola, é onde eu vou atingir a condensação máxima dos meus cromossomos e vou formar a placa metafásica. Então, o meu cromossomo tá super compactado, super grudadinho assim, porque é mais fácil para dividir se estiver desse jeito. Depois a gente tem a anáfase, também uma fase bem conhecida nossa. A anáfase é onde eu vou separar as cromátides irmãs, né? Então, cada uma vai para um lado, porque depois a gente vai dividir essa célula. Então, cada cromátide vai para um lado, que eles são iguais, tem o mesmo material genético, a mesma ploidia, então se é 2N, tem 2N. A próxima fase é a telófase, e aí que é o erro maior da vida. Na telófase, muitas vezes a gente fala o quê? Separação das células filhas, não é? Eu aprendi assim, pelo menos, grande parte da minha vida, mas na verdade, a telófase é a fase que o envoltório nuclear vai voltar, que o cromossomo vai começar a descondensar. E aí, onde realmente vai ocorrer a separação das células filhas é na citocinese. Então, a citocinese é, de fato, o processo que vai, cortar a ligação entre essas duas células. Então, a gente juntava também essa fase, né? A gente colocava a citocinese dentro da telófase. Agora, sobre meiose, né? Meiose, como eu já disse anteriormente, produz as nossas células germinativas. Então, se a gente tiver algum problema, alguma mutação em que a gente não consiga realizar o processo de meiose, tá tudo bem, né? A única coisa é que a gente não vai conseguir se reproduzir. Mas de resto, tá tudo incrível.
E aí, a meiose, ela gera muita variabilidade genética, diferente da mitose, né? Na mitose, a gente só vai ter alguma variabilidade se tiver uma mutação genética. Aqui, na meiose, a gente tem a variabilidade genética principalmente por um evento que acontece na prófase 1. A gente sabe, né, que a meiose é dividida em duas etapas, né? A meiose 1 e a meiose 2. Antes da meiose 1, a gente tem a intérfase, aí eu divido, eu pego essas células e divido de novo. Então, por isso que corta pela metade a ploidia. Então, se eu tinha uma célula 2N, eu vou produzir uma célula N. E aí, na prófase 1, é onde acontece um evento que chama crossing over. O crossing over é um evento de troca de fragmentos entre os cromossomos que estão perto. Então, geralmente acontece uma troca ali de fragmentos entre o cromossomo paterno e o materno. E aí, essa troca de cromossomo vai gerar uma variabilidade genética, porque é uma nova forma de DNA, não é aquele DNA igualzinho. Então, vai gerar um DNA, digamos que único. E a gente tem etapas dentro da prófase 1 para que ocorra o crossing over. Então, a gente vai entender um pouquinho. Primeira etapa, leptóteno. No leptóteno, os núcleos axiais, os cromômeros atingem uma condensação incrível. Depois, a gente tem o zigóteno. O zigóteno é quando eu começo a condensar o meu cromossomo. Aquíteno, o cromossomo atinge o grau máximo de condensação. Os cromossomos ficam pareados, então eles ficam um do ladinho do outro. E aí é onde vai ocorrer a troca dos fragmentos, tá? Então, a fase mais importante dentro da prófase 1 é o paquíteno, porque é onde ocorre realmente o evento de crossing over. Depois a gente tem o diplóteno, que é quando os cromossomos ficam ainda fisicamente grudados. Então, ó, troquei as perninhas, mas tô aqui ainda. E na diacinésia é quando o cromossomo homólogo se separa, e aí é o momento que pode gerar alguma síndrome, porque uma perninha tá grudada na outra, pode ser que um restinho dessa perninha fique aqui, ou um restinho da outra vai pra lá. Então, pode acontecer a síndrome. E, assim, se a gente fosse definir, basicamente, a meiose 1 é como se fosse uma mitose. Tá? Então, vou dividir, beleza, incrível. Já a meiose 2, eu não vou ter intérfase, que quer dizer que eu não vou duplicar meu material genético, então eu não vou produzir células filhas idênticas às células mães. Eu vou produzir 4 células filhas que vão ter metade da carga genética que a célula mãe tinha. Então, se a célula mãe era 4N, a célula filha será 2N. Se a célula mãe era 2N, a célula filha seria N. Então, basicamente é isso. Como eu disse, é uma revisão bem rapidinha sobre esses processos, que também são muito importantes quando a gente fala de genética humana, porque isso está acontecendo no nosso corpo a todo momento, assim como a duplicação, a transcrição e a tradução do DNA, que foi o nosso vídeo anterior. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de avaliar o vídeo pra mim, de clicar muito no gostei, se inscrever no canal e de ir lá no blog checar o post, que tá muito legal. Eu coloquei alguns GIFs pra vocês conseguirem ver o processo acontecendo. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês estejam gostando aí dessas videoaulas universitárias de genética, porque eu tô adorando fazer. É uma das minhas matérias favoritas. Um beijo e até o próximo vídeo.